Durante muito tempo, o jovem místico acreditou que estava passando por uma crise. Não uma crise visível, mas algo mais silencioso e persistente. Uma sensação constante de desalinhamento, como se estivesse sempre um passo atrás de si mesmo. Ele acordava com o corpo pesado, atravessava o dia em esforço e terminava a noite com a impressão de ter falhado em algo que não conseguia nomear. E pouco a pouco, começou a assumir que o problema era interno. Ele analisava tudo o que sentia: emoções, pensamentos, reações sutis. Qualquer incômodo virava motivo de investigação pessoal. Se algo não fluía, a conclusão era imediata: falta de equilíbrio, falta de maturidade, falta de consciência. Essa postura parecia responsável, até espiritual. Mas, com o tempo, se transformou em cobrança constante e silenciosa. O ambiente em que vivia não levantava suspeitas. Para qualquer pessoa de fora, era apenas mais um lugar comum. Rotina previsível, silêncio aparente, nada fora do normal. Ainda assim, algo naquele espaço o mantinha em estado de alerta contínuo. O corpo nunca relaxava por completo. A mente raramente encontrava repouso. Para compensar, ele intensificou práticas espirituais. Meditava mais, estudava mais, observava mais a si mesmo. Em alguns momentos, sentia clareza. Em outros, apenas exaustão disfarçada de disciplina. Era como tentar manter equilíbrio sobre um chão que se movia o tempo todo. O mais confuso era não conseguir explicar o que estava errado. Não havia um evento específico, um trauma evidente, um motivo lógico. Isso reforçava a ideia de que o problema era ele. Talvez fosse sensível demais. Talvez estivesse criando conflitos internos onde não existiam. Foi assim que o jovem místico passou anos acreditando estar em crise, tentando se consertar, se ajustar, se fortalecer. O que ele ainda não percebia era simples e profundo. Não era uma crise pessoal. Era uma resposta contínua a um lugar que não sustentava quem ele era. Com o passar do tempo, o desgaste deixou de ser pontual e se tornou estado permanente. O jovem místico sentia como se estivesse sempre gastando mais energia do que conseguia recuperar. Pequenas tarefas exigiam esforço excessivo e o descanso nunca parecia suficiente. Ainda assim, ele normalizava essa exaustão, acreditando que fazia parte do próprio processo interno. A paciência diminuiu lentamente. Situações simples começaram a provocar irritação, e o silêncio, que antes era refúgio, passou a incomodar. Não havia explosões emocionais, apenas um cansaço profundo que se infiltrava em tudo. Ele não reconhecia isso como um sinal externo, mas como mais uma falha pessoal a ser corrigida. O ambiente ao redor parecia sempre carregado. O ar tinha peso, os sons pareciam amplificados, e o corpo reagia com tensão automática. Ombros rígidos, respiração curta, inquietação constante. Mesmo sem entender por quê, ele permanecia em alerta, como se algo pudesse acontecer a qualquer momento. Durante a noite, o sono vinha fragmentado. Sonhos confusos, despertares frequentes, sensação de não ter descansado ao acordar. O corpo tentava se recuperar, mas o espaço em que ele estava não permitia relaxamento profundo. Ainda assim, ele culpava apenas a própria mente. A autocrítica se intensificou. Cada sintoma virou prova de que ainda havia algo a resolver. Em vez de questionar o lugar, ele aprofundava a cobrança interna. Essa postura o mantinha preso a uma narrativa perigosa, a de que suportar era sinal de evolução. O desgaste invisível se tornou normal. E quando algo se torna rotina, deixa de ser questionado. Mas, mesmo silenciado, o corpo continuava enviando sinais. Ele apenas ainda não estava pronto para escutá-los como o que realmente eram. Avisos. Mesmo sem perceber conscientemente, os sinais já se repetiam há muito tempo. Sempre que o jovem místico passava alguns dias fora daquele ambiente, algo mudava. A respiração ficava mais solta. Os pensamentos desaceleravam. O corpo parecia cooperar. Mas esse alívio era tratado como exceção, nunca como pista. Ao retornar, o contraste surgia quase imediatamente. O peso voltava, a tensão se instalava, a mente entrava em estado de vigilância.
Ele não associava isso ao espaço em si. Preferia acreditar que ainda não havia encontrado o equilíbrio interno necessário para se manter estável. Pequenos conflitos surgiam sem motivo claro. Conversas simples se tornavam desgastantes. Decisões banais pareciam difíceis. O ambiente parecia amplificar qualquer desequilíbrio emocional. Ainda assim, ele interpretava tudo como parte de um processo pessoal inevitável. Durante as práticas espirituais, algo parecia sempre interromper o fluxo. A presença não se sustentava, a mente se dispersava, emoções antigas emergiam sem contexto. Ele se esforçava mais, acreditando que precisava atravessar essas camadas internas para alcançar clareza. Outras pessoas também sentiam o peso, ainda que não soubessem explicar. Visitas ficavam pouco tempo, conversas terminavam rápido, o clima parecia sempre denso. Esses comentários surgiam de forma casual, mas ele não lhes dava importância. Aceitar aquilo significaria questionar tudo. Os sinais não se encaixavam na narrativa de crise pessoal, mas se repetiam com precisão demais para serem ignorados para sempre. Aos poucos, mesmo contra a vontade, uma dúvida começou a se formar. E essa dúvida tinha o poder de desorganizar tudo o que ele acreditava sobre si. A pergunta surgiu de forma simples, quase silenciosa. Não veio como um insight espiritual, mas como um incômodo persistente que não queria ir embora. E se não for uma crise? Essa possibilidade, antes descartada, começou a ganhar espaço dentro dele. No início, houve resistência. Aceitar essa ideia significava revisar anos de autocrítica, esforço e tentativas de adaptação. Significava admitir que talvez ele não estivesse falhando, mas reagindo. Essa percepção mexeu com sua identidade mais profunda. O jovem místico passou a observar o ambiente com mais atenção. Não com medo, mas com curiosidade. Sons, cheiros, sensações corporais. Tudo parecia carregar uma tensão constante, como se o espaço exigisse vigilância permanente. Ele começou a registrar suas reações, horários, estados emocionais, respostas físicas. O padrão ficou evidente. Sempre que permanecia ali por muito tempo, o desgaste aumentava. Quando se afastava, mesmo que por pouco, algo se reorganizava por dentro. Essa constatação trouxe desconforto. Não era fácil aceitar que um lugar pudesse influenciar tanto sua consciência. Ainda assim, negar aquilo seria desrespeitar a própria experiência direta. A narrativa de crise pessoal começava a se desfazer. A pergunta havia cumprido seu papel. Ele já não conseguia fingir que nada estava acontecendo. A ideia de mudança, antes distante, começou a se tornar concreta. E mesmo sem um plano claro, algo dentro dele sabia. O problema nunca foi quem ele era. Mesmo com a clareza crescente, o jovem místico não tomou a decisão imediatamente. Reconhecer que o problema era o lugar exigia mais do que entendimento. Exigia a ação. E agir significava mexer em estruturas que ele havia construído ao longo do tempo para se sentir minimamente seguro. A mente buscava justificativas para permanecer. Pensamentos como "é só uma fase" ou "você precisa ser mais forte" surgiam com frequência. Ele confundia permanência com maturidade, insistência com crescimento. Essa lógica o mantinha preso, mesmo quando o corpo pedia o contrário. Para tentar confirmar que o erro ainda era interno, ele intensificou práticas e rotinas. Meditou mais, se isolou mais, analisou cada reação. Em vez de alívio, sentiu aumento do desgaste. Era como tentar se equilibrar em um chão que não oferecia apoio. Curiosamente, quanto mais a ideia de sair se aproximava, mais o ambiente parecia reagir. Imprevistos surgiam, tensões aumentavam, o cansaço se intensificava. Não como castigo, mas como resposta. O espaço já não sustentava sua permanência. À noite, os sonhos se tornaram recorrentes. Sempre o mesmo tema. Caminhos estreitos, portas fechadas, sensação de estar preso em um lugar pequeno demais. Ao acordar, ele sentia que algo havia sido compreendido em um nível mais profundo do que o racional. Foi nesse ponto que a pergunta mudou. Não era mais "e se eu sair e estiver errado?", mas
E se eu ficar e continuar me perdendo? Essa inversão simples dissolveu parte da resistência. Sair ainda dava medo, mas permanecer já não parecia uma escolha honesta. A decisão não veio com entusiasmo nem alívio imediato. Veio com sobriedade. O jovem místico percebeu que não precisava de certeza absoluta para agir. Precisava apenas respeitar o que já estava evidente. Continuar exigia negação constante. Sair exigia apenas coragem silenciosa. Quando começou a se organizar, surgiram obstáculos. Pessoas questionaram, situações se complicaram, atrasos apareceram sem explicação clara. Ele não se surpreendeu. Já conhecia esse padrão. Toda vez que se aproximava de algo alinhado, algo tentava mantê-lo onde estava. Arrumar seus pertences foi mais intenso do que imaginava. Cada objeto parecia carregar memórias emocionais do tempo vivido ali. Ao tocar coisas simples, sentia o peso de versões antigas de si mesmo. Não era apego material, era encerramento. Nos últimos dias naquele ambiente, o desconforto aumentou. O corpo reagia com mais clareza, como se estivesse contando o tempo. Em vez de interpretar isso como sinal de erro, ele entendeu como confirmação. O lugar já não o comportava. Havia medo. Medo de errar, de exagerar, de descobrir que tudo não passava de imaginação. Mas havia algo maior. A percepção de que ignorar o próprio corpo custaria mais caro do que qualquer possível arrependimento. Quando finalmente atravessou a porta pela última vez, não sentiu libertação imediata. Sentiu cessar a tensão. O corpo deixou de lutar. E esse detalhe sutil confirmou tudo. Ele não estava abandonando nada. Estava se preservando. As primeiras horas fora daquele lugar foram estranhamente calmas. Não houve euforia, nem sensação de vitória. Houve silêncio. Um silêncio interno que ele não sentia havia muito tempo. A mente, acostumada ao ruído constante, parecia procurar algo para se defender. O corpo respondeu antes de qualquer interpretação racional. A respiração se aprofundou sem esforço. Os músculos relaxaram aos poucos. Era como se o sistema nervoso finalmente tivesse recebido autorização para sair do estado de alerta permanente. Na primeira noite, o sono veio de forma profunda. Não houve sonhos confusos nem despertares frequentes. Ao acordar, o jovem místico percebeu algo simples e raro: descanso real. A exaustão que o acompanhava havia tanto tempo não estava ali. Nos dias seguintes, emoções começaram a se organizar. Não desapareceram, mas ganharam contexto. Ele não se sentia mais reagindo sem entender o porquê. Havia clareza entre estímulo e resposta. Isso trouxe uma sensação inédita de estabilidade interna. As práticas espirituais mudaram de qualidade. Meditar não exigia mais atravessar resistência constante. A presença surgia com naturalidade. A consciência se expandia sem tensão. Não era avanço repentino, era ausência de interferência. Foi nesse silêncio que a resposta ficou clara. Ele nunca esteve em crise. O que viveu foi uma reação prolongada a um ambiente que o mantinha em modo de sobrevivência. Ao sair, ele não se curou. Apenas parou de adoecer. Com o cessar da tensão, o jovem místico percebeu algo inesperado. Ele havia esquecido como era estar em estado natural. A calma parecia estranha, quase suspeita. A mente, treinada por anos para antecipar problemas, tentava criar preocupações onde não havia. Ele observava isso sem se identificar. Aos poucos, o corpo começou a recuperar seus próprios ritmos. O sono se regulou, a fome voltou a ter sinais claros, a disposição apareceu sem cobrança. Nada disso exigiu disciplina extra. Foi resposta direta a um ambiente que não o atacava silenciosamente. O comportamento também mudou. Ele falava menos, mas com mais presença. Escutava mais. Não havia necessidade de preencher o silêncio. A sensação de pressa diminuiu. O tempo parecia se reorganizar ao redor de uma consciência mais estável. Criatividade e intuição retornaram com fluidez. Ideias surgiam sem esforço, não como fuga, mas como expressão autêntica. O jovem místico entendeu que sua sensibilidade nunca foi um problema. Ela apenas precisava de um campo que a sustentasse.
Essa fase trouxe limites mais claros. Ele passou a reconhecer rapidamente quando algo ou alguém provocava contração interna. Em vez de insistir, respeitava. Não por medo, mas por discernimento. A escuta interna havia se tornado confiável. O retorno à base não foi construir algo novo, mas remover o excesso. O que parecia transformação profunda era, na verdade, lembrança de quem ele sempre foi antes de aprender a sobreviver onde não cabia. Com a consciência mais estável, o jovem místico entendeu que a clareza não vem sem responsabilidade. Agora que percebia o impacto real do ambiente sobre sua energia, não podia mais fingir que não sabia. Cada escolha passou a exigir mais honestidade consigo mesmo. Ele revisitou mentalmente toda a própria trajetória. Momentos de exaustão, conflitos internos, crises sem causa aparente. Tudo ganhou um novo significado. Não eram falhas pessoais, mas respostas prolongadas a um campo que o contrariava diariamente. Essa compreensão trouxe alívio, mas também um luto silencioso. Havia tristeza por ter permanecido tanto tempo ali, por ter duvidado da própria percepção. Mas essa tristeza não paralisava. Organizava. Era entendimento, não culpa. O jovem místico passou a olhar para outras pessoas com mais compaixão. Entendeu que muitos carregam dores que não lhes pertencem completamente. Ambientes adoecem em silêncio e nem todos têm consciência ou liberdade para sair deles. Ao mesmo tempo, ele deixou de romantizar o sofrimento. Crescer não exige suportar tudo. Evolução não é resistência infinita, é discernimento. É saber quando algo deixou de sustentar a própria consciência. Essa clareza redefiniu seus critérios de vida. Ele passou a avaliar lugares, vínculos e rotinas por uma pergunta simples: isso me expande ou me contrai? E essa pergunta se tornou seu filtro mais confiável. Parte 10. Ele não estava em crise. No fim de todo esse processo, o jovem místico conseguiu nomear algo que antes parecia impossível de explicar. Ele não estava quebrado, confuso ou espiritualmente perdido. Estava apenas reagindo a um lugar que exigia negação constante da própria natureza. Essa constatação reorganizou tudo por dentro. Ele percebeu quantas vezes tentou se consertar quando, na verdade, precisava se reposicionar. Quantas práticas usou para suportar o que já não fazia sentido? Quantas vezes confundiu força com permanência? A crise nunca foi interna, foi contextual. A mudança de ambiente não eliminou desafios, mas transformou a qualidade deles. Onde havia alinhamento, os obstáculos ensinavam. Onde não havia, apenas drenavam. Essa diferença se tornou clara demais para ser ignorada novamente. O jovem místico aprendeu a confiar no próprio corpo como bússola. Quando algo pesa sem explicação, ele observa. Quando algo expande, ele respeita. Essa escuta não veio de teorias, mas da experiência direta de ter ignorado sinais por tempo demais. Hoje, ele sabe que maturidade espiritual não é aprender a aguentar qualquer coisa. É reconhecer quando um lugar, uma rotina ou uma dinâmica deixou de sustentar quem você está se tornando. Sair não é fracasso, é precisão. E foi assim que ele finalmente entendeu. Ele não estava em crise, estava no lugar errado. E ao sair, não encontrou respostas novas, apenas recuperou o espaço necessário para existir inteiro.